E aí, pessoal, bem-vindos de volta. Esta é a última aula da playlist de fonologia gerativa padrão, e nessa aula a gente vai ver um pouco sobre ordenamento de regras fonológicas. Ao longo dessas 6 aulas, a gente aprendeu os pressupostos teóricos da teoria gerativa, né? A gente deu uma revisada neles, né, bem por cima assim, mas o suficiente para a gente entender o porquê usar a teoria gerativa padrão, qual é o objetivo dessa teoria. A gente já viu quais são os traços distintivos que são utilizados para diferenciar os sons nas línguas naturais e especificamente os traços que a gente usa para diferenciar os sons no português. Também já vimos um algoritmo de montar matrizes de traços distintivos para o português, pensando também na economia da matriz de traços e tudo assim. E também vimos algumas regras fonológicas no português, e principalmente como representar, formalizar uma regra fonológica na teoria gerativa. Então, essa última aula que a gente teve, a aula 5, foi uma aula muito importante para a gente saber como funcionam as regras fonológicas, e agora a gente vai olhar um pouco sobre o ordenamento dessas regras. E o que é o ordenamento das regras fonológicas? Vamos atentar um pouco agora para a explicação. A derivação de formas fonéticas de superfície a partir das matrizes de traços subjacentes, então todo aquele processo de derivação, né, de você chegar da fonologia até a fonética, não se resume à aplicação de uma regra apenas, tá? Normalmente, várias regras são aplicadas em sequência. Então você tem uma representação fonológica subjacente e ela vai passar por uma regra tal, e depois por uma outra regra, depois por uma outra regra, depois por uma outra regra, e aí vai emergir uma forma fonética. Como esse processo é sequencial e é linear, cada regra recebe como input, ou seja, o que uma regra recebe como forma básica para ela atuar? A representação resultada ou o output da regra anterior, tá? Como que isso aqui funciona? Vamos pensar numa língua hipotética A. Nessa língua hipotética A, nós temos a regra 1 e a regra 2. Eu não vou usar traços distintivos aqui agora, por enquanto, porque essa é uma parte um pouco mais complexa, então a gente vai pensar só em raciocínio lógico, tá? Então esse C aqui não representa consoante não, tá? Relaxa. É só uma categoria abstrata aqui. Um A se torna um C antes de um B. Essa é a regra 1 da língua. E um B se torna D quando ele vem depois de um C. Essa língua tem essas duas regras, e a ordem de aplicação, o ordenamento dessas regras, é primeiro aplique a regra 1 e depois aplique a regra 2. E agora a gente vai ver o que acontece então com uma representação subjacente ABC, tá? Se a gente tem ABC fonologicamente, primeiro vamos passar esse ABC pela regra 1. Então, o A vai se tornar C quando ele vem antes de B. O que isso aqui está dizendo? A, B e C, gente, são três matrizes de traços diferentes, tá? São três matrizes de traços completas. Só que a matriz de traços do A vai se tornar igual à matriz de traços do C quando ela vier antes dessa matriz de traços aqui do B. Pronto, eu queria falar matriz de traços nessa aula. Então, o A vai se tornar C antes de B. Qual é o resultado, então, da aplicação dessa primeira regra? CBC, tá? Por quê? O A estava antes de um B, de fato aqui, então ele vai ter que virar C por causa da regra. Então, CBC é o resultado. Isso aqui é o que vai para a fonética? É o que sai na forma fonética da palavra? Não. Por que esse não é o resultado? Porque nós ainda temos que aplicar no CBC, no resultado da regra anterior, a próxima regra, a regra 2. Então, esse é o ordenamento, gente. É isso que a gente quer dizer, que eu quero dizer quando eu coloco que o input de uma regra é o output da regra anterior. Porque a saída CBC da primeira regra entra na segunda regra. Então, a segunda regra já não tem acesso mais à forma fonológica, ABC. A segunda regra tem acesso ao resultado da aplicação da primeira. Então, CBC agora vai passar pela regra de que B
se torna D quando vem depois de um C. Temos um B depois de um C nessa representação aqui? Temos. Esse B vem antes daquele A que se tornou C. Mas como aquele já se tornou C, a regra vai ser aplicada. E aí a gente tem que esse B vai virar D. E então o resultado fonético de ABC fonológico é CDC, porque primeiro se aplicou uma regra e a segunda regra olhou para o resultado da primeira regra e se aplicou porque a primeira regra gerou um resultado ao qual essa regra 2 pôde se aplicar. Então é isso que a gente chama de ordenamento de regras, tá? Funciona meio como um maquinário mesmo. Nesse caso, o ABC fonológico passa pela primeira e então tá, desculpa. Esse é outro exemplo. Vamos agora, então, volta aqui. Nesse caso, CDC é a forma fonética. Então, se o falante dessa língua hipotética A querer falar ABC, fonologicamente, o que ele vai produzir na fala? CDC, certo? E o outro falante da mesma língua vai escutar CDC e o que ele vai compreender? ABC, porque nessa língua ele também sabe que CDC, ele sabe implicitamente, óbvio, né, inconscientemente, toda a questão do gerativismo é que todo esse conhecimento de regras é inconsciente. Então, quando você escuta CDC, você sabe que a pessoa quis falar ABC. Da mesma forma que quando você escuta ti, você sabe que a pessoa que na forma fonológica é um t e um i, não é um ch, não é uma outra consoante. Vamos então agora inverter a ordem das regras, tá? Vamos brincar de inverter a ordem. Por quê? Porque a gente necessita da ordem da regra para a língua, para a derivação fonológica de uma língua funcionar. Porque o ABC, se a gente trocar a ordem das regras, a gente vai gerar uma confusão. Por quê? Se a regra 2 se aplicar primeiro, B vira D quando vem depois de um C, ela não vai se aplicar aqui, já que não existe um B depois de um C nessa representação fonológica. Mas a regra 1 vai se aplicar ainda, porque existe um A antes de um B. Então esse A vai virar C. E aí, qual vai ser a forma fonética? O final de tudo vai ser CBC. Só que, como a gente viu no outro slide, como a ordem da língua é a regra 1 antes da regra 2, essa forma aqui é a gramatical. Por quê? Porque essa forma é uma representação fonética, ela é intermediária. O falante não tem acesso intuitivo a essas formas intermediárias das regras fonológicas, tá? Acho que eu até coloquei isso aqui. TBC é uma forma fonética agramatical para ABC da língua hipotética A, porque a derivação depende do ordenamento das regras fonológicas. Representações intermediárias, ou seja, os resultados de uma regra que ainda vão passar por outras regras, não são realizados foneticamente e também não são acessíveis ao falante. Apenas emerge na forma fonética o resultado da aplicação de todas as regras em sua devida ordem. Então você só tem acesso, falando, só tem acesso ao final do processo de derivação, ao final da aplicação de todas as regras, sabe? Então a gente não tem acesso ao CBC porque CBC é uma forma intermediária, ela não deveria acontecer, porque CBC ainda vai ter que passar pela regra 2. No ordenamento de regras fonológicas, também podem ser detectadas regras iterativas. Essas são regras que sempre se reaplicam quando há contexto para isso acontecer. O que é uma regra iterativa? A gente vai ver com um exemplo de uma outra língua hipotética. Vamos pensar na língua hipotética B. Nessa língua hipotética, existem duas regras aqui para derivação fonológica. A regra iterativa, que é B vira E quando está depois de um D, né? Esse símbolo, quando o underline, o underscore, está depois de uma matriz de traços aqui, de alguma estrutura, significa que a regra é engatilhada por um gatilho precedente, lembrando da aula anterior. E uma outra regra que eu vou chamar de regra X, que é que A se torna D,
Que contexto é esse? Esse contexto é o início de palavra. Então, hashtag marca que não tem nada, né, para trás. Então, se não tem nada para trás disso, significa que isso aqui é o início da palavra. Vamos aplicar isso em ABCDB, que essa língua vai ter como forma fonológica. A forma fonológica ABCDB vai primeiro passar pela regra iterativa. Por quê? Por que vai primeiro pela regra iterativa? Porque existe contexto para ela ser aplicada. E se já existe contexto para ser aplicada, ela já vai se aplicar. Então, B vai virar E se tiver um D antes dele. Existe um D antes de um B? Existe aqui no final. D, B. Então, esse B vai virar E. Então, agora o resultado é A, B, C, D, E. Ótimo. Regra iterativa aplicada porque já tinha contexto para ela ser aplicada. Agora sim, A, B, C, D, E, que é uma forma que é uma forma intermediária, uma representação intermediária, vai passar pela regra X para gerar a forma fonética, né? Então, regra X, A se torna D no início de palavra. Existe um A no início da palavra aqui? Sim, que é esse A aqui. Esse A vai se tornar D. Então a forma fonética é DBCDE, não é? Não. Por quê? Lembra da regra iterativa? Quando você aplica essa regra aqui, você cria um contexto para a regra iterativa acontecer de novo, que é outro DB aqui, ó. Existe um B que vem depois de um D. Então a gente vai reaplicar a regra iterativa para B virar E depois de um D. E agora sim nós temos a forma fonética dessa língua, de ABCDB. Então, ABCDB, que é a forma fonológica, vai passar por diversas regras, vai passar por uma regra iterativa, porque tem um contexto, depois vai passar por uma regra transformacional, e depois depois a mesma regra iterativa vai se aplicar de novo, porque uma regra gerou contexto para outra. A gente já vai descobrir o que é isso. E aí, a forma fonética de ABCDB é DECDE. Está vendo como que transforma totalmente a forma fonológica para a forma fonética? E esse é um processo linear mesmo, tá? Primeiro você aplica uma, depois você aplica outra. Se gerou contexto para a iterativa se reaplica, fica cada vez mais explícito, conformal, né? É a análise fonológica nessa teoria. E aqui, essa é a diferença. Então, ABCDB se torna fonológicos, se torna DECDE, fonético. Então vamos ver agora como que essas diferentes regras que se aplicam em sequência interagem umas com as outras. Na derivação, o ordenamento das regras fonológicas gera interações entre elas, uma vez que cada regra recebe como input o output da regra anteriormente aplicada. Então, se cada regra tivesse acesso à forma fonológica, você não teria nenhum tipo de interação entre elas, mas como elas necessitam da aplicação de outras regras para serem aplicadas, então elas também estão numa relação de codependência. E a seguir, a gente vai ver algumas interações entre regras fonológicas no português, tá? Coloquei do, mas é no português, porque as interações são meio que as mesmas em várias línguas. Mas a gente vai ver casos em que isso acontece no português, tá? A primeira interação entre regras é a alimentação. Alimentação é quando é, é quando a aplicação de uma regra A cria o contexto para que outra regra B se aplique. E, de fato, essa regra B se aplica. Se a gente voltar no exemplo das regras da língua hipotética A, vamos ver que a regra 1 alimenta a regra 2, né? Mas alimenta a regra 2. Por isso, a 2 não foi aplicada. Opa, por isso, a regra 2 não foi aplicada quando a gente inverteu a ordem delas. Eu vou até voltar aqui e corrigir esse slide. A regra 2. Se a gente voltar na língua hipotética A, olha aqui, tá vendo? A regra 1 foi aplicada e gerou CBC. E a regra 2 só foi aplicada
porque tinha contexto vindo da A, né? Porque a A gerou um CB aqui que a 2 interpretou e pegou para poder aplicar. Então a regra 1 alimentou a regra 2 nessa língua hipotética A. Como que isso funciona no português? Qual é um exemplo de alimentação no português? No português, a regra que deriva as africadas coronais tchan e jã, e essa regra vai ser muito importante porque ela é protagonista em um monte de interações entre outras regras, ela está em. E a outra regra, né, e a regra de alçamento de vogais médias e ou átonas finais, que é aquela que faz ponte, né, que é o E final vira I, estão em relação de alimentação. Então, uma alimenta a outra. Mas qual regra alimenta a outra? A gente vai ter que pensar nos exemplos de cada língua, né, nos dados linguísticos, para poder estipular qual regra está alimentando a outra. Então vamos pegar essas duas palavras, arte e arteiro. Elas têm a mesma raiz, né, que é a palavra arte, só que essa aqui tem uma derivação, né? Arte tem tchan e i, né? Então existe a palatalização, né, ou a criação da africada tchan, assim como o alçamento da vogal i, da vogal e que se torna i. E em arteiro, nenhuma das coisas acontece. Nem o alçamento e nem a palatalização. Mas então, nesse caso, o que acontece? O TAN, ele precisa palatalizar quando ele está diante de uma vogal com traço mais alto, certo? Então, se essa regra se aplicar antes do alçamento do E para I, ela não se aplica. Porque TAN não tem uma vogal com traço mais alto depois dele para se aplicar, porque o E é menos alto, certo? Então você teria que ter arte. Só que se esse I emergir antes dessa regra da africada, aí está explicado. Por quê? O E se torna I primeiro, se torna mais alto primeiro, e aí depois disso o T recebe, né, o resultado da aplicação da primeira regra, então ele já não recebe mais arte com o E, ele recebe arte com o I frouxo já, né, esse I aqui que é mais alto. E aí ele detecta a presença de uma vogal mais alto e aí ele aplica a regra de criar essa africada tchan. O que não acontece em arteiro, porque em arteiro você não tem contexto para essa primeira regra não se aplica. A gente não fala artiro, né? Artiro, não, é arteiro. Então esse E se mantém, ele não alça para I. E aí, quando a regra da africada vai se aplicar, ela não encontra contexto, porque ela não detecta o traço mais alto no segmento posterior, no próximo segmento, já que o E continua sendo menos alto, e aí ela não se aplica. Então, nesse caso, a primeira regra a se aplicar é o do alçamento de vogal, ou seja, é ela que alimenta a criação da africada. Então, nesse caso, no português, a regra de que uma vogal menos baixo e menos acento se torna mais alto e menos tenso no final de palavra ou antes de uma consoante do final de palavra, alimenta a regra que faz com que uma menos soante, menos contínuo e mais coronal se torne mais alto, menos anterior e mais sutura retardada antes de uma vogal mais alta e menos posterior, que é o I, certo? Então, nesse caso, alçamento alimenta palatalização ou criação de africada, né? Vamos agora olhar uma outra interação entre regras fonológicas, que é o sangramento. O sangramento é quando a aplicação de uma regra A elimina o contexto de aplicação de outra regra B. Sendo assim, a regra B não se aplica. Vamos pensar no português, dois exemplos, duas regras, né? No português, a regra que apaga róticos no final de palavra,
e a ressilabificação de róticos em coda final diante de palavra iniciada em vogal estão em relação de sangramento. O que é essas regras? Vamos pensar nos exemplos aqui. Temos essa regra aqui, então. Uma consoante mais soante e mais contínua e menos lateral, então só sobrou róticos, o TEP ou o rótico forte, né, o Rá, é apagada quando está no final de palavra, certo? Então a gente tem, por exemplo, Heitor, que vira Heitor, né? O Heitor, a gente não fala esse rã, mar, que vira mar, né? Vamos nadar lá no mar, não precisa pronunciar o R. E a gente tem uma outra regra aqui, que é uma consoante mais soante, mais contínua e menos lateral, ou seja, a mesma coisa que essa, né? Um rótico, se torna mais anterior e mais coronal, ou seja, vira o TEP. Vira, de fato, o TEP, já que no português a gente está pensando numa abordagem, né, em que na aquisição o R, o R forte não é mais anterior e mais coronal, então ele vai ter que se tornar mais anterior e mais coronal para virar o TEP. Opa! Ele se torna esse TEP quando ele está diante do final de palavra e de uma vogal. Então ele está no final de palavra, mas depois vem uma vogal. Qual é o exemplo disso? Em mar, esse R, esse rótico, é apagado. Então, mar. Agora, em mar aberto, esse R vira R, ele vira o TEP. Então, mar aberto. Entendeu? Mar aberto. A gente não tem mais o apagamento dele. Ou ele também não se mantém como um R forte, né? Mar aberto tá errado. Você não fala mar aberto, é gramatical. Ninguém produz isso naturalmente. A gente produz mar aberto. E aí, qual é a relação de sangramento entre essas duas aqui? Vamos pensar o seguinte. Se uma regra tem se para uma regra se aplicar depois da outra, ela pega o resultado da primeira para se aplicar, então qual regra veio primeiro? Se essa, se essa daqui, se o apagamento viesse primeiro, essa transformação do rótico em R, em mais anterior e mais coronal, não aconteceria. Por quê? Porque o rótico de má já havia sido apagado, né? Já tinha sido má. E aí você não teria URAN, porque você não tem contexto para aplicar a regra. Vamos voltar aqui, a gente vê que a regra ela só pode se aplicar, você só vira mais anterior e mais coronal se o alvo dela for uma mais soante, mais contínua e menos lateral. E se essa mais soante, mais contínua e menos lateral já foi apagada, se tornou esse zero cortado aqui, foi apagada, então não tem o que detectar, não tem o que mudar. Então, essa regra tem que vir antes dessa, para você poder ter mar aberto, porque senão você teria apagado já. Ou seja, no final das contas, no português, essa ressilabificação que transforma o rótico no TEP sangra o apagamento. O que é sangrar, então? Você impede essa aqui de acontecer. O rótico, nesse caso, não foi apagado. Ele se transformou no TEP e continuou aí. Diferente de Má, porque em Má ele já foi apagado. Então, se existe essa regra, só que a aplicação dessa regra aqui veio primeiro e impediu essa aqui de se aplicar, então nós temos um sangramento. A regra de ressilabificação, que transforma o rótico no TEP, quando ele está no final de palavra e a próxima palavra é começa em vogal, sangra o apagamento dele. Ela impede que ele seja apagado no final da palavra. Vamos voltar agora para a discussão sobre interações entre regras fonológicas e pensar em outro tipo de interação entre regras que geram formas fonéticas opacas. O que é uma forma fonética opaca? É quando parece ter ocorrido algum tipo de erro na satisfação de alguma regra, sabe? É quando você olha para aquela forma fonética e você pensa que que aconteceu algum problema
nas regras fonológicas, sabe? Alguma regra parece não ter sido satisfeita, ou, sei lá, tá estranho. A gente já vai ver alguns exemplos disso. Mas essa opacidade de formas fonéticas também é resultado de interações entre regras fonológicas, como as interações de contra-sangramento e contra-alimentação, tá? Lembrando, a contra-alimentação não é a mesma coisa que o sangramento. E o contra-sangramento não é a mesma coisa que a alimentação. São outras interações. Vamos ver o que aconteceu aqui. Para a gente ter um contra-sangramento e uma contra-alimentação, primeiro a gente tem que ter uma forma fonética opaca. Vamos dar uma olhada em formas fonéticas opacas aqui. Vou olhar primeiro o contra-sangramento. O contra-sangramento é quando a aplicação de uma regra A elimina o contexto de aplicação de uma regra B que mesmo assim se aplica. Ou seja, a forma fonética mostra uma aplicação de regra em um contexto em que ela não deveria ser aplicada. No português, a derivação das africadas coronais, do tchan e do jan, e a regra de apagamento do i depois de uma africada e antes de uma vogal estão em relação de contra-sangramento. Então, nessa primeira regra, que a gente já viu várias vezes, né? O tan e o dan se tornam tchan e jan antes do i, só que em traços distintivos. E existe essa outra regra aqui, que é uma vogal mais alta e menos posterior, ou seja, o i é apagada, se torna zero, quando vem depois de uma mais soltura retardada mais alta, ou seja, de tchan e jan, e antes de uma vogal. Tá vendo que agora a gente usou o underscore aqui, o underline, no meio de duas coisas? Porque esta regra precisa de um contexto precedente e de um contexto sucedente para acontecer. Vamos ver os exemplos daqui. Em artista, beleza, você tem um tchan e um i. Quando você vê a forma fonética disso, artista, tá tudo certo, né? Você vê que tem um tchan, mas depois dele tem um i. Então tá justificado esse tchan, o tan ter se tornado tchan. Da mesma forma que em dinâmico tá justificado, porque existe o di da sílaba dinâmico. Agora, se a gente olhar as formas Thiago e diurno, tá estranho. Por quê? Se a forma era fonológica era Tiago, com tan e um i, e diurno com dan e um i, por que que tem jan sendo realizado antes de u e chan sendo realizado antes de a? Se a gente só tem de fato contato, né, como linguistas e como falantes, com as formas fonéticas, né? Essas formas fonológicas a gente cria a hipótese delas, né? Tanto que é o traço distintivos. Mas quando a gente escuta Thiago e diurno e entende as coisas, e entende o que o falante quis dizer, o que isso está mostrando para a gente? Que isso aqui não é gramatical. Isso aqui não é e também não é uma outra regra, por exemplo, de tan e dan se tornar tchan antes de a e antes de u, até porque isso não faz nenhum sentido. Todas as palavras que têm tan antes de a e dan, e também antes de a ou antes de u, iriam se tornar tchan e jan. Por exemplo, tatu seria chachu, e não é chachu, é tatu. Então, por que Tiago e diurno? Simples. Porque no português, a regra que é a regra do apagamento do i depois de uma africada e antes de uma vogal contra-sangra a regra da formação da africada. Então, no final das contas, por que contra-sangra? Ou seja, a derivação das africadas acontece antes do apagamento de I, certo? Então dá para dizer que na alimentação e no sangramento, a regra que veio antes sangra ou alimenta a outra. Já no contra-sangramento, que é esse caso, a regra que vem depois contra-sangra a que veio primeiro. Olha só, a derivação das africadas acontece antes do apagamento de i. Por isso, não pode ser desfeita. Quando o i some, o tan já havia virado tchan por causa dele. Sendo assim, esse apagamento deveria sangrar a primeira regra. Então, se você tira o i, você tem agora um tchan com um a. Mas isso, intuitivamente, não deveria existir.
Mas como o processo de formação do tchan já havia sido aplicado e você não tem uma regra para apagar, para despalatalizar, para tirar a condição de o mais soltura retardada do tchan e do djan na presença de uma outra vogal, você não tem essa regra, ela não sangra, sabe? Ela não é desaplicada. Então, sendo assim, esse apagamento não que deveria sangrar a primeira regra, não o faz porque ela já foi aplicada, certo? Então dá para dizer que o apagamento do i contra sangra porque ele deveria sangrar essa regra, mas não a sangra porque essa aqui já foi aplicada antes dessa. Tá? E por fim a gente vai ver o exemplo da contra-alimentação, que já é o contrário. Quando a aplicação de uma regra A cria o contexto de aplicação para uma regra B, que mesmo assim não se aplica. Ou seja, a forma fonética mostra um contexto em que uma dada regra deveria se aplicar, mas ela não se aplicou. Vamos olhar no português de novo. A mesma regra de africadas. Então, no português, a regra que deriva as africadas coronais tchan e djan e o apagamento da primeira vogal de um sande vocálico estão em relação de contra-alimentação. O que é o apagamento da primeira vogal em sande vocálico? É essa regra aqui, olha. Uma vogal se torna zero, então é apagada, quando está antes do final de palavra e de uma outra vogal. Que é o que acontece basicamente nesses exemplos aqui, olha. Vamos pensar em outros exemplos primeiro. Mar igual. Fica mar igual. O A some. Você escuta, você pensa que escutou esse A ainda, porque ele está na fonologia da língua, né? Essa diferença da fonética para a fonologia. Apesar de você não ter um segmento explícito na fonética, você interpreta ele fonologicamente. Então, quando eu digo é uma casa igual, você pensou que é uma casa igual, mas esse A foi apagado. Por quê? Porque o sande vocálico é quando uma palavra termina em vogal e a outra palavra começa em vogal, e essas duas vogais vão se juntar e ocorrer alguma coisa entre elas. No caso do português, nós temos um apagamento. É claro, isso não é só esse apagamento que acontece. Acontece em outros processos também, mas para facilitar aqui o assunto, a gente vai falar que essa vogal é apagada, a primeira vogal é apagada. Então, em casa igual, o A, como é a primeira vogal do sande, né, a vogal da primeira palavra final, ele vai ser apagado e vai priorizar o I da palavra seguinte, certo? Em, bem, vamos lá. Tá, vamos pensar nesses exemplos aqui de uma vez. Eu não vou conseguir formular um outro aqui agora, não. Vamos olhar para esses aqui. Tinta igual e cada idoso. Então a gente tem as formas fonológicas aqui, só que na forma fonética a gente pode falar tinta igual e cada idoso. Quando eu falo cada idoso, você já entendeu que é cada idoso. Mas eu não falei esse A. Esse A foi apagado na fonética. Ele existe na fonologia, mas ele foi apagado e quando em tinta igual também. Só que isso gera um contexto para aplicar a palatalização, a criação da fricada, que é existe um TAN sendo realizado antes de um I. E em cadidoso, tem um DAN sendo realizado antes de um I. Então por que a gente não fala tinte igual e nem cadidoso? Por que a gente não fala isso? Isso é porque, no português, o apagamento da vogal, da primeira vogal do sande, contra-alimenta a, contra-alimenta a formação da africada. Ou seja, ele alimenta falsamente, ele não alimenta. Como ele deveria alimentar, mas ele não alimenta. Por que isso acontece? Pelo mesmo motivo do contra-sangramento. É porque a derivação das africadas acontece antes do apagamento da primeira vogal do sande. Então, se essa regra aconteceu primeiro, e nos exemplos, aqui olha, o t e o d não tinham contexto para se palatalizar, as vogais eram a nos dois exemplos, então, obviamente, essa regra não havia se aplicado.
Sendo assim, a derivação das africadas não pode ocorrer novamente, mesmo se a segunda vogal do sand for i, que é o caso dos exemplos. Então, se a primeira vogal da próxima palavra for i, vai ficar um choque, vai ficar um contexto esquisito aqui, vai ficar um ti e um di de fato. Mas não vai palatalizar porque a regra de palatalização, eu estou falando palatalização, mas é a mesma coisa da criação das africadas, tá? Essa criação de africadas já havia acontecido, já era para ter acontecido. Tanto que em tinta igual, ela acontece com o ti de tinta, né? Isso que vira ti, porque quando ela foi aplicada, o tan já tinha um i antes dele, então ele já detectou o traço mais alto do próximo segmento, e menos anterior também. E, e o tan de tá, né, de tinta, ele não detectou, porque o próximo segmento era a. Então é assim que funciona também a contra-alimentação no, no português. Dá para a gente dizer, gente, no geral, que quem alimenta e quem sangra é quem acontece primeiro. E quem contra-alimenta e quem contra-sangra é quem acontece depois, sabe? Porque quando você contra-sangra e contra-alimenta, você meio que está criando um contexto para sangrar ou para alimentar que não sangra nem alimenta, porque a regra que teria que obedecer a isso já aconteceu há mais tempo. E aí, gente, com esta aula de ordenamento de regras, a gente finaliza essa playlist de vídeos sobre fonologia gerativa. É uma matéria que, de novo, vamos treinar, né? Vamos fazer exercícios e tal. Sempre que você puder, treine exemplos de outras línguas também, né? Dependendo do que os seus professores estão dando em sala de aula, né? De matéria. Mas é algo que a gente também tem que treinar bastante, né, para pegar. Principalmente essa parte de ordenamento de regras, para a gente entender melhor direitinho o que é alimentação, o que é sangramento, o que é contra-sangramento, o que é contra-alimentação, o que são as regras interativas e tudo. E com isso tudo a gente vai dominando a matéria como um todo, a gente vai dominando a montar matrizes de traços, a ver quais traços mudam em cada regra, a montar o esquema de uma regra fonológica, a ordenar essas regras fonológicas e saber interpretar o que está acontecendo com os dados linguísticos e, por fim, a gente volta para o começo, que é, com isso tudo, a gente consegue entender qual é o propósito da análise fonológica gerativa, a gente consegue entender melhor essa busca pela maneira com que a fonologia funciona cognitivamente, certo? Então, pessoal, muito obrigado por me acompanhar durante esses 6 vídeos. E eu vou pedir para que nesse vídeo específico, como agora já passou pela playlist toda, para que caso vocês ainda tenham alguma dúvida sobre toda essa matéria, vocês deixem aqui nos comentários do vídeo as suas principais dúvidas. Então, principalmente a respeito de traços, das regras, tudo o que vocês quiserem colocar de dúvidas aqui, vocês podem colocar. Eu vou tentar responder à medida do possível, né? E o mais rápido que eu puder também para a gente ter realmente um aproveitamento melhor, né, de todas essas aulas. Muito obrigado por me acompanhar. Quando sentirem necessidade de assistir de novo, podem assistir e tudo, ou e comentar de novo também nesse vídeo aqui, ou até mesmo nos outros também. Eu vou receber notificação de comentários eventualmente e eu vou tentar responder, certo? Então, muito obrigado. Bons estudos para vocês, tá? E sigamos estudando cada vez mais linguística. Tchauzinho, pessoal. Obrigado por acompanhar.